Bem, aqui está esses dois motores trifásicos que preguei para reformar. E aqui já vamos aproveitar e filmar essa aula. Bem, esses motores, eles não têm a terminação em números. Esses motores, eles têm ao invés de números, letras. V, W, U, Y, Z, Y, Z e provavelmente X. Então essas são as terminações deles. Esses motores já arrancaram as placas deles. Não dá para ver aqui de quantos cavalos são esses motores, mas pelo tamanho e a comparar com aquele outro motor que a gente viu, ele é essa média de 1 cavalo a 1,5 cavalo. Então vou desmontar ele, ver como são os enrolamentos deles, como foram constituídos, para que possamos reformar eles. Então, como eu falei naquele outro vídeo, os motores trifásicos, uma vantagem deles é puxar uma menor amperagem. Por isso que o fio das bobinas são mais finos. A exemplo, um motor de 1 cavalo mais ou menos monofásico, ele puxaria aí uns 8 amperes. Já um motor trifásico cairia para metade, para 4 amperes. Então por isso que a fiação é mais fina. Eu vou desmontar eles aqui para a gente ver maiores detalhes. Pronto, está aqui os motores já desmontados. Eles são iguais. E dá para ver, esse aqui também foi feito um enrolamento, olha. Bobina travando bobina. É o enrolamento chamado de enrolamento imbricado. O enrolamento trançado, como muitos falam. É um enrolamento mais complicado de fazer, como você viu naquele outro vídeo, justamente por isso que ele é todo trançadinho. Olha o outro aqui, também do mesmo jeito, olha, que esses dois motores são iguaizinhos. Aí eu vou tirar aqui a cordoalha dele, vou tirar essas cordas aqui para a gente poder fazer o mapeamento dele. Olha aí. Vou tirar aqui as cordinhas dele. Aqui, pra gente começar a fazer o mapeamento dele. Então ele tem 36 ranhuras aqui, olha. Tem 36 ranhuras. Pronto, agora eu vou tirar essa cordoalha aí pra gente começar a fazer o mapeamento. Pronto, aqui eu vou começar a tirar ela pelo X. Mas antes eu vou ter que levantar aqui as bobinas. Ter que levantar umas aqui para ela ficar livre. Aí tudo que eu tirar essas aqui, as outras vai vir saindo aqui como se fossem escamas. Que nenhuma é livre para tirar. Então tudo que eu levantar aqui, a quantidade de bobina, igual naquele outro motor que a gente fez, levantou aqui, ficou uma livre, eu tirei uma e as outras vai saindo todas por baixo. Vai descamando elas até chegar no final. Então, vou fazer esse processo aqui agora, eu vou numerar e levantar uma. Numerar vai ser do mesmo jeito que eu falei. A gente pode começar numerada aqui como 1 ou como o número final das ranhuras. Ou pode colocar o número final das ranhuras. Ou mesmo se a gente numerasse aqui qualquer tipo de número aqui até rodar tudo, o importante é quando for tirar essa bobina marcar quais os locais que ela estão saindo, depois a gente colocar e colocar no mesmo sentido. E também fazer as ligações do mesmo modo daquela lá que a gente fez, L1, L2, L3 e assim por diante. Então aqui depois que eu levantei duas bobinas aqui, dá pra ver ali que essa bobina ela tá enrolada aí no 1 e no 6 no sentido horário. Esse motor é um motor de baixa. Aqui é o número X, onde eu vou tirar a primeira bobina aí no 1 e no 6.
Então o passe dele foi de 6 ranhuras. E a partir daí foi montadas as bobinas. Dá pra ver aqui agora, ó, que eu levantei essas duas. Tive que levantar duas. Depois que eu levantei essa aqui, aí dá pra ver que agora vai sair todas aqui, ó, uma por uma, como se estivesse descamando. Que ela foi feita as escamazinhas. Então vou tirar essa bobina aí e ver qual vai ser a próxima casa que vai ser retirada. E lembrando a vocês que o exemplo é o mesmo. Quando a gente retirar essa bobina aqui, se não dá para continuar, quando você tirar essa bobina aqui, se ela andar para cá, você vai cortar esse encontro de fio aqui dela, onde fechou as bobinas, e colocar L1 ligação 1, o F1 fechamento 1 e dar prosseguimento às demais. Então eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou marcar no caderno as ranhuras em que elas estão e marcar o terminal dela correspondente. Olha aqui, ao tirar essa aqui, essa primeira bobina que estava no 1 e no 6, a ponta dela era o X, e dá pra ver que a terminação de bobina dela não dá para continuar. Então, como eu falei, a gente coloca aqui L1. Pronto, colocamos aqui L1 e colocamos no caderno X finalizou no L1. Estava no 1 e no 6. Olha aí, ó, X finalizou no L1, estava no 1 e no 6. Agora é ver qual a próxima bobina aqui a desenrolar. Neste caso aqui não está dando para ver onde está a ponta dessa bobina, mas dá para ver a finalização dela aqui. Podemos abrir aqui a finalização e colocar ali L2. E ao tirar ela aqui, vamos marcar lá se encontrarmos a ponta. E se não encontrarmos, vamos ver em que ela está ligada. Se ela não estiver ligada em nenhuma parte, nesse motor duas pontas se quebraram. Elas estão ali, aí tem como a gente ver quais dessas pontas, porque as outras estão inteiras aqui. Tudo que mapeamos esse, vamos codificar e teremos como saber em outros motores como resolver um problema desse. Eu já tenho marcado ali um outro motor, mas estou fazendo isso aqui da mesma maneira, porque se a gente se perder, para como achar a saída em um caso desse. Então vou marcar aqui onde é que está aqui a bobina, em quais as ranhuras elas está e onde foi a finalização dela aqui, dessa bobina. A finalização aqui é como eu falei. Como já marcamos ali L1, próximo agora será L2. Pronto, retirei a bobina e como eu falei, ela não tinha o início dela, mas ela finalizou em L2. Então vamos marcar nosso caderno. Olha como ficou nosso caderno. Nossa segunda bobina estava no 35 e no 4. Finalizou no L2. Aquele asterisco lá é porque não sabemos qual era a ligação que estava ali. Passaremos para a próxima agora. E depois vamos saber os fios que tiramos. Qual foi esse fio que faltou aqui? Tá, temos aqui X. E aqui a próxima bobina a ser retirada, na ponta dela aqui está o Z. E dá para ver que o Z interliga em outras bobinas, olha. Olha aqui. Aqui vamos marcar L3, porque já temos lá L2. Vemos o número aqui da ranhura e marcamos também esse número dessa ranhura em nosso caderno. Então eu fiz uma remarcação por causa que estava, como essa bobina era de uma a uma, marca o número aqui e depois tem que marcar uma frente ocupando a casa. Pode dar um embaraço. Então eu fiz uma remarcação
seguindo os mesmos padrões, olha, X finalizou em L1. Estava na casa 1 e na casa 6. Aqui é o número de bobinas. Estava na casa 1 e casa 6. Aquela segunda que tiramos, não tínhamos a ponta dela, mas tínhamos o final. L2 foi o final dela. O nome de cima é o começo, o nome de baixo é o final. Estava no 2 e no 35. Ou melhor, bobina 2 estava no 35 e no 4 horário. A bobina 3, que ainda está ali, começa em Z e termina em L3. É a bobina 3, está no 33 e no 2. Então você percebe que de 1, 35, 33, olha, aqui 6, 4, 2, de um lado par e do outro ímpar. Vamos olhar ali como está ali. Não tirei a terceira bobina. Então ela está aqui. Essa que eu falei que é Z. E Z aqui, olha, a terminação do fio dela é onde vamos colocar aqui L3. Marcar, já marquei lá. Só vou retirar aqui e aí dá sequência. Pronto, vamos tirar mais uma. E outra coisa também que eu marquei lá foi o seguinte: os fios X, Y e Z são vermelhos. I, U, V e W são pretos. Logo, o próximo a ser tirado é esse aqui. Ele está sem marcação. Mas, olhando aqui, olha, então os fios que saíram é V e W. Se V e W for os fios que saiu, então esse aqui é o U, o fio U. Vou olhar onde é que está aqui, onde ele está nas casas aqui, tirar essa bobina e marcar lá. E nessa terminação aqui, seguimos com a mesma marcação, L3, agora L4. Porque está tirando de bobina em bobina. Esse motor é um motor de baixa, então as bobinas não são em sequência. Então o U está no 31 e no 6, porque o passe é de 6. E finalizou no L4. Finalizou no L4. Então vou tirar ele aí e passar para a próxima. E assim vamos marcando lá o nosso caderno. Então a nossa próxima bobina a ser retirada é o número Y. Ele está no 29 e no 34. Dá para perceber, como eu falei, um lado ímpar, outro par, de 2 em 2. Porque aqui, olha, essa já está aberta, a próxima tem uma. Porque é as bobinas que vêm trançando. E quando eu retirar essa, a bobina não vai dar sequência. Então eu tenho que marcar aqui a finalização da bobina. Nesse caso, já é L5, porque é a quinta bobina que vamos tirar. Olha aí, Y finalizou no L5, a quinta bobina, 29 e no 34. Percebe que os números embaixo estão todos impares. Ó, 4, 2, pulou para 36 por causa que é voltando, depois 34, horário. Essa bobina que vamos tirar, já marcamos aqui, é a quinta bobina. E assim vamos dando sequência. É só tirar aqui e marcar aqui L5. Porque depois vamos ver onde é que esse L5 está. Nossa sexta bobina a ser retirada também não tem ponta aqui, por causa que o fio, no queimar, ele se perdeu. Mas temos a finalização dessa bobina. Então vamos marcar lá a casa que ela está, no mesmo sentido. Vamos começar daqui e termina aqui, de acordo viemos marcando. Embaixo marcaremos a finalização e em cima deixaremos um espaço aberto para procurar que casa era essa depois. Então, do mesmo modo, olhamos aqui onde a bobina está, em que ranhura ela está e marcaremos no nosso caderno. Então dá para reparar aqui que já fizemos o X, o Z, o U e o Y. Dá para ver que Y
X e Z já está aqui. Então aqueles dois números que está faltando é V e W. Depois basta a gente ver aqui onde está V e W. E aqui as bobinas estavam no 27 e no 32. Dá para ver, como eu estava falando, aqui vem diminuindo de 2 em 2 números, que é os números ímpar, e aqui os números par. Então já dá para a gente decodificar tudo aqui. Mas tem as terminações aqui, tem as terminações das bobinas. Então essa aí que está sem número lá, a finalização dela vai ser L6. É que a gente vai marcar ali agora. Com isso dá para ver que já finaliza os números. Então vamos ficar aí só com as ligações de bobina. Bem, aqui já tiramos todos os fios. Só tem aqui agora bobinas a serem retiradas. Já foram tiradas 6 bobinas. E essas bobinas aqui elas não têm ponta, elas estão interligadas uma nas outras. Como já fizemos aqui L, onde vamos fazer a bobina, ao cortar essas bobinas aqui da ponta, aqui na ponta, vamos colocar T. T1, T2, T3, T4. T1 vai ser soldado a T1, T2 a T2. Então T nesse caso aqui vai ser o terminal da bobina. Vai ser a ponta da bobina. E L vai ser a ligação final dela. Então T vai ser a ponta, que a gente vai colocar lá no nosso caderno. Exemplo aqui, olha. Olha aqui, no nosso caderno marcamos aqui em cima o terminal. E L, que é a ligação da bobina, embaixo. Como ali não tem terminal, mas vamos ter que abrir a bobina, que ela é ligada em outra, vamos colocar aqui T e finalizando em L lá, que é a bobina. E dá para ver aí que esse T que vamos começar aqui, ele vai estar interligado aqui, olha. Vai estar interligado a L. Olha, L4. Por exemplo, esse aqui é L4. E aqui vai ser T. Então vamos ter L e T. T vai ser ligado a T, L vai ser ligado a L. L vai ser ligado a L de acordo com o seu número. L4 ligado a L4, L5 ligado a L5, T1 ligado a L1, T2 ligado a T2 e assim por diante. Então vou marcar aqui agora T1, que vai ser a primeira bobina que a gente vai abrir, com o número T, porque não podemos colocar aqui L para não confundir, a não ser que colocamos também L com outros números diferentes. Por exemplo, aqui tem a T o L6. Olha aqui, olha. Tem a T o L6, colocar L7. Aí vamos colocar T para ficar em cima terminal e embaixo ligação de bobina, que assim não terá erros. Então vou marcar as casas delas e retirar aí essa primeira. Ou melhor, essa primeira em T, que já tiramos 6 bobinas. Como são 6 números, como são 6 letras, né? Nesse caso aqui é letras, já tiramos 6 letras. Então terminamos de tirar as letras.